A entidade de representação e união do empresariado valenciano, realiza anualmente 2 jantares de confraternização, promovendo por primeiro premiações para São Lourenço do Oeste, o senhor Francisco Oreste de Bardoni. Passamos agora à formação da mesa de honra. Inicialmente convido o senhor Pedro Martini, digníssimo presidente da Associação Comercial Industrial de São Lourenço do Oeste. Convido o senhor Álvaro Freire Calef, digníssimo prefeito municipal. Convido o doutor Renato Grau, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste. Convido o senhor Bernard
digníssimo coordenador do BADESC. Francisco Libardoni, foi esposa da senhora Libardoni. Homenagem que nossa associação faz ao homem de Deus. Nesse mesmo período foram adquiridos fax. Do presidente da Câmara de Vereadores. Em seu nome, quero cumprimentar os outros vereadores aqui presentes. Prezado Bernardo, que tem muito contribuído através do BADESC para que os empresários de São Lourenço do Oeste chegassem à audição. Em seu nome, em nome dos empresários, agradecer ao grande trabalho prestado para São Lourenço do Oeste. Quero aqui também, em meu nome e em nome da administração, saudar esse valoroso amigo e hoje homenageado, Dr. Francisco Orestes Libardoni, e sua esposa. O momento econômico. Portanto, convido o senhor Francisco Orestes Libardoni e sua esposa, a senhora Irma Cecília Ecker Libardoni, para fazer parte da mesa de honra. Em 21 de janeiro de 1931, na pequena localidade de São Maximiliano, distrito de Santa Lúcia do Piauí, município de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, nasceu Francisco Orestes Libardoni, o segundo de uma família de 5 irmãos. Como a maioria das crianças, não deixou de praticar suas molecagens. Passados alguns anos, na localidade de Macabúrio, região montanhosa e pedregosa, de acesso difícil, Francisco começou a frequentar a escola, completando o curso primário com 15 anos, em Santa Lúcia do Piauí. Em momento de plena juventude, enfrentava as lidas agrícolas, ocupando-lhe totalmente o tempo e encarregando-se de muitas responsabilidades. Os frutos obtidos ali eram poucos. A família tornava-se mais numerosa e, com isso, a ambição de lutar e vencer. Francisco, empolgado com possíveis aventuras, arriscou-se em fazer sua primeira viagem até São Paulo, buscando fortalecer seus conhecimentos, inicialmente para si e posteriormente para a família. Já com 17 anos, acompanhado de seu pai, resolveu arriscar-se a uma viagem de reconhecimento do extremo oeste catarinense e sudoeste do Paraná,
chamado este, na época, de Sertão do Paraná. Isso repassado por conhecimento de parentes que já haviam passado por Pato Branco e São Miguel do Oeste. Dizia-se Sertão do Paraná, por ali existirem muitos animais selvagens e rudes caboclos que habitavam a região. Adquiriram suas primeiras áreas de terra junto à colonizadora Bertazzo, de Chapecó. Na época, São Lourenço do Oeste chamava-se Bracatinga. Logo após, junto a seu pai Paulo, sua mãe Benedita e seus irmãos Maria, Idalino, Idalina e Ana, mudaram-se. Trouxeram alguns animais, ferramentas e principalmente muita garra e vontade de prosperar. Após 9 dias de viagem, embarcados em um caminhão Ford 46, que diante de tantas dificuldades de acesso, tombou a poucos quilômetros do destino, sendo socorridos pelos moradores no dia seguinte. E, em 8 de maio de 1949, concluíram sua chegada definitiva à antiga Bracatinga, causando enorme surpresa às famílias que aqui residiam, por verem tantas pessoas e famílias chegarem juntas ao povoado. Juntamente com a mudança de Paulo Libardoni, chegou a de João Lazarotto. Armindo Ecker veio como motorista titular e Constante Costa como auxiliar, posteriormente fixando residência aqui. Francisco nunca perdeu a esperança de que este seria o seu lugar e esforçou-se acirradamente em trazer novos compradores e moradores dessas terras. Não interessava de onde viessem, o que queria era formar uma vila e sentir o gosto do progresso. Logo partiram para o trabalho, derrubaram muitas matas e as queimaram, plantaram milho e feijão, pois a terra era muito fértil. Aceleraram a criação de suínos. A primeira colheita foi muito boa, propiciando a aquisição de suínos para serem criados e engordados na própria roça, um sistema que aqui se chamava de safra, costume original dos caboclos. Muitas vezes os suínos vinham de Clevelândia e Palmas, tocados a pé até aqui na Bracatinga. Quando gordos, eram transportados para Porto União e Joaçaba para serem comercializados. Eram necessários vários dias de viagem para isso, e na volta da viagem aproveitava-se para trazer mantimentos, ferramentas e mercadorias para vendê-las. Já nesta época havia a tropa de burros de carga, com bruacas penduradas e os peões embarcados no lombo. Nas noites de pouso, a cama e a cozinha eram ali mesmo, no chão roxo, coberto com alguns ramos verdes. Dedicou-se sempre àquilo que queria conseguir. Participou da construção da primeira escola, da primeira capela, do primeiro gramadinho de futebol e assim por diante. Mas a saudade apertava-lhe, trazendo recordações amorosas, levando-o de volta à terra natal, reencontrando-se com sua namorada, Irma Cecília Ecker, já traçado pelo destino que seria sua fiel companheira, corajosa, ativa e perseverante, grande modelo de mãe e esposa, participando dos momentos alegres e tristes, compartilhando das decisões, sempre firme a seu lado. E dessa união nasceram Renato, Rui, Marlene, Milton, Alice e Salete, além de 2 falecidos. Logo após o seu casamento, que deu-se em 5 de outubro de 1949, partiram as famílias de Francisco Libardoni, recém-casado, Armindo Ecker, também casado há pouco tempo, e outras pessoas que aqui vinham a fim de conhecer o lugar. Todas embarcadas no seu primeiro caminhão, comprado em Caxias do Sul, que era chamado de Austin, rústico, porém forte, enfrentador de estradas ruins, como eram aqui na época. Além das mudanças, nesse caminhão vieram muitas mercadorias, destinadas a dar início à primeira empresa da família, com a denominação de Paulo Libardoni e Companhia Limitada. Os sócios da empresa eram Paulo Libardoni, Francisco Libardoni e seu cunhado Armindo Ecker. Em 1953,
Ingressaram também Ida e seu esposo Ângelo, posteriormente Idalino e Raídes, Ana, casada com Pedro Durvalino. Anos mais tarde, receberiam Quirino Valduga e Orlando Bessegato, mesmo com pequena participação, mas em reconhecimento ao grande empenho e luta desenfreada que obtiveram junto à empresa, originando um grande grupo financeiro que perdurou até pouco tempo atrás. A cisão da mesma deu origem à formação de grandes empresas, que são Libardoni Companhia Limitada, Nutrisul e Paraty. Foi uma luta dura, muitas dificuldades foram enfrentadas, mas a firma cresceu e tornou-se conhecida em localidades não tão vizinhas, como Chapecó, Barracão, Capanema, São Miguel do Oeste, Palmas, Clevelândia, Porto União, Ponta Grossa, São Paulo e Porto Alegre. A firma Libardoni Companhia Limitada teve o êxito conseguido graças à força de vontade de seus sócios. Não seria justo deixar de lembrar de Dona Benedita Libardoni, mãe de Francisco, o nosso homenageado. Era corajosa, trabalhadora, a qual incentivava a família para a aventura. Tanto lutou que no momento em que veio a doença, pela dificuldade de recursos médicos e em face à gravidade da mesma, pouco tempo depois veio a falecer. O homenageado, senhor Dr. Francisco Oreste Libardoni, é por índole grande batalhador. Homem decidido, dedicado aos negócios, tem como lema a seriedade e como objetivo vencer. Na vida pública, o insigne homenageado destaca-se pela coragem e desprendimento em favor de sua cidade, dos eventos em que marcaram época em São Lourenço do Oeste, notadamente no campo social. Na construção da Igreja Matriz, Francisco, juntamente com a firma Libardoni, a qual gerenciava, foi sem dúvida um benfeitor abnegado em favor da fé. Formavam, com outros laurencianos e frei capuchinhos, na época liderados por Frei Patrício, um grande movimento de trabalho, que, envolvendo a comunidade toda, resultou num majestoso templo que honra e dignifica a todos nós. De frente à Igreja Matriz, surge o impasse com o loteamento da Praça da Bandeira, e novamente a participação do homenageado, que ao lado de alguns vereadores da época e ainda de Frei Patrício, Francisco Oreste Libardoni, financiou uma batalha jurídica que resultou na manutenção da belíssima e histórica Praça da Bandeira. Seu clube de coração, Clube Recreativo Araucária, recebeu do jogador Chico e torcedor fanático sua ativa participação, tendo conseguido o impossível, as escrituras públicas das terras do CRA, de Arnaldo Mendes, para posteriormente, como presidente, cercar o patrimônio do clube. Ao lado de outros pioneiros, formam a Sociedade Hospitalar San Roque, em que cada sócio pagava 20 mil réis. Construído o Hospital San Roque, segundo da cidade, na qualidade de presidente, Francisco, juntamente com sua empresa, financia desde a construção a equipamentos cirúrgicos e hospitalares. O hospital, que foi inaugurado em 1963, até hoje presta relevantes serviços à comunidade em geral. É válido ressaltar o desempenho de Francisco Oreste Libardoni na construção do prédio de Correios e Telégrafos, com a doação do terreno em local próximo à praça, servindo atualmente como tal. Terá sido, por certo, a mais árdua tarefa do homenageado a conquista da agência do Bamerindos, banco pioneiro, conseguido graças aos laços de amizades e comerciais com a família Vieira. Lembrando que a agência foi instalada ao lado da Farmácia Brasil, em casa de madeira de seu compadre Almiro Moraes e cunhado Durvalino Silvestre, por influência direta de Libardoni, fixando-se definitivamente o primeiro banco em São Lourenço do Oeste. O Banco do Brasil foi uma disputa com a comunidade de Pinhalzinho e Quilombo, e mais alguns municípios pretendentes. O levantamento do potencial econômico, agricultura, comércio existente na região foram fatores decisivos na contagem de pontos. Contudo, a doação do terreno e local recaíram na esquina em que se situa o BESC.
A solução foi a doação pura e simples por Francisco Oreste, proprietário do imóvel. Devido à urgência e para colocar um ponto final para onde iria o banco, da noite para o dia, o titular do cartório de registro de imóveis, Adão Janceschi Filho, providencia a escritura pública em favor do banco e, em companhia do vereador Lídio, enfrentaram uma noite de neve, entregando a documentação e as escrituras públicas ao inspetor do banco, que as aguardavam em Pato Branco. A construção do Colégio das Irmãs e colégios estaduais da cidade, bem como de ginásios esportivos, praças de esportes da cidade e do interior, registram bem o altruísmo do dinâmico lourenciano. Movimento político em favor da criação do distrito ficou marcada a sua participação ativa com inúmeras viagens a Chapecó, bem como nos levantamentos socioeconômicos indispensáveis, originada em ato contínuo toda a sorte de estudos, levantamentos, dados sobre o potencial do futuro município de São Lourenço do Oeste, para se transformar o sonho em realidade em 1958. A criação do município pujante e formador de um polo de entroncamento rodoviário, industrial e agrícola, para gáudio de todos nós. Em seguida, trata-se da criação e instalação da comarca, não obstante o empenho de tantos outros lourencianos, identificando-se como pioneiro dedicado, altruísta, capaz de fazer o difícil agora e o impossível amanhã. Como vereador eleito que fora em 1962 pelo Partido Trabalhista Brasileiro, lidera e participa de todas as campanhas políticas, tendo, em 1968, disputado a Prefeitura Municipal. Não logrando êxito, lança-se de imediato candidato a deputado federal pelo MDB, atendendo o chamado de seu partido, que fora alijado de todos os seus deputados federais em Santa Catarina, pelas cassações da Junta Militar. Consegue 50.000 sufrágios, eleito o deputado federal mais votado do Estado em 1970. Como recompensa pela luta incessante em favor da agricultura, chega a vice e a presidência da Comissão de Agricultura da Câmara Federal. Reeleito nos anos de 1974 e 1978, consagra-se deputado federal por 12 anos consecutivos, deixando uma página escrita no livro da vida política, notadamente na agricultura e na pecuária, participando de simpósios, reuniões de estudo junto aos ministérios, incluindo-se viagens pelo Brasil e alguns países da Europa e Estados Unidos, o qual buscava novas técnicas, melhorando a produção na agricultura e na pecuária. Conhecimentos esses notados e sentidos no oeste de Santa Catarina, como plantio direto, aproveitamento do adubo orgânico, incentivos ao homem do campo, como seguro agrícola e empréstimos a agricultores com juros subsidiados pelo Banco Central, deixados como marca registrada do deputado Francisco Oreste Libardoni. É de grande valia lembrar a sua passagem pela Comissão de Transporte da Câmara e participação atuante na construção das rodovias asfaltadas e em defesa da vida. Vê-se aprovada a lei de sua autoria, instituindo os 80 km por hora. Projeto na Câmara dos Deputados foram de número considerável de muitas dezenas, e pronunciamentos foram centenas, todos em favor de sua região e de Santa Catarina. Não nos esqueçamos o social, o qual foi em favor da aposentadoria dos agricultores, incluindo-se a mulher. Pranto justo e sagrado de gratidão aos que deram toda uma vida no amanho da terra, cujos benefícios ainda hoje se faz sentir. Como recompensa aos baluartes taxistas brasileiros que transportam passageiros no interior e nas cidades, vítimas muitas vezes de perigos iminentes, consegue o deputado Libardoni apresentar e ver aprovado o projeto de lei que isenta o IPI na fabricação de veículos destinados aos taxistas, contribuindo desta forma na melhoria da frota de veículos a serviço de transporte de passageiros, que, sucateada pelo tempo, passa a ser algo ao alcance de todos. É imperativo afirmar o quão árda e difícil tarefa
é permanecer na oposição, deputado federal no regime de exceção, cujo sistema oprimia e caçava sem explicações. Isso impunha que antes de falar, deveria-se pensar 10 vezes, que antes de pensar, olhava-se aos arredores, que antes de olhar, temia-se a repressão. De volta à vida privada, convidado pelo governo de Pedro Ivo Campos e Cacildo Maldani, assume a Secretaria dos Negócios do Oeste, num período de 9 meses. A Secretaria, em estado de extinção, pouco restava de dotações orçamentárias para a realização de obras de grande vulto. Mesmo assim, houve muitos convênios com municípios da região, no fornecimento de máquinas rodoviárias, na agricultura, em cascalhamento de estradas, construção de escolas, delegacias, poços artesianos, bem como uma imensidade de cargas e material de construção, praças de esporte, alambrados e reformas de sala de aula. Isso tudo é o saldo positivo de sua estada na Secretaria de Estado dos Negócios do Oeste. Isso não é tudo o que se pode falar de Francisco Orestes Libardoni, nosso homenageado. Sua trajetória é longa e não é com poucas palavras que se descreverá tudo. Mesmo não exercendo a sublime profissão de direito, o esforçado e incansável homenageado forma-se em direito pela CEU, Centro Universitário de Brasília, aperfeiçoando o conhecimento que a vida lhes deu. Neste momento, o senhor Pedro Martini, presidente da CISLO, fará a entrega de uma placa de honra ao homenageado. A senhora Eli Dolores Martini fará a entrega de um buquê de flores à esposa do homenageado, senhora Irma Cecília Ecker Libardoni. Para as suas considerações, convido o homenageado, senhor Francisco Libardoni. Excelentíssimo senhor Álvaro Calef, nosso digníssimo prefeito municipal. Excelentíssimo Dr. Renato, presidente da Câmara de Vereadores do nosso município. O nosso amigo e representante do BADESC, Dr. Bernardi. Ao nosso presidente e amigo Pedro Martins. Autoridades, senhores, senhoras, ao iniciar essa nossa breves palavras, não poderíamos fazê-lo sem antes externar os nossos efusivos agradecimentos à Associação Comercial e Industrial de São Lourenço do Oeste, na pessoa do presidente e da diretoria, como todos os associados, pela talvez
não merecida homenagem